um balanço destas semanas de preparação, enquanto estavam a decorrer os jogos das seleções, e também um balanço também o que é que espera deste início da caminhada na Taça de Portugal, prova que o Futebol Clube do Porto conquistou ano passado e que certamente quer voltar a conquistar este ano. Boa tarde. Bem, estas 2 semanas foram boas naquilo que foi o tempo que tivemos para trabalhar com os jogadores que ficaram. Obviamente que o desejado era que tivéssemos mais jogadores à disposição. Isso também é, obviamente, um sinal para nós. É importante ter muitos jogadores nas seleções, mas poderia haver, e penso que já tocámos nesse assunto, um ajuste naquilo que é o calendário, tanto das seleções como das nossas provas em que estamos inseridos. Mas o tempo estas 2 semanas foram boas naquilo que foi o trabalhar especificamente com alguns jogadores que ainda não estavam tão bem dentro do processo e da dinâmica da equipa, e que claramente foi interessante. Sérgio Rodrigo Guilherme, em direto para a Sport TV+. Para efeitos da sua avaliação, qual é o peso deste jogo para os jogadores que ainda estão à procura, digamos, de um lugar no Porto? Não, nós preparamos o jogo não a pensar que o jogo pode ser uma vitamina, pode ser um suplemento importante para um ou outro jogador. Nós preparamos o jogo dentro daquilo que é a estratégia definida por nós, para defrontar um adversário da qualidade daquele que vamos defrontar, ou seja, de um campeonato nacional de séniores, Campeonato de Portugal, e que nós temos que estar atentos, porque a taça, como vocês sabem, é uma prova fantástica, que eu tenho um carinho muito especial, porque desde miúdo habituei-me a ver e a olhar para a taça desta forma, até exatamente por essas surpresas que de vez em quando aconteciam na taça, na tal festa da taça, e que nós não queremos no fundo sermos surpreendidos exatamente com esse tipo de situações que tantas vezes acontece nesta prova. É a prova rainha, a prova que nós ganhamos, e queremos iniciar bem a caminhada para revalidar o título de campeão. Marco. Casaca, depois Marco. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Ao jogo. Até que ponto é que receia que, havendo depois jogos da seleção, defrontar uma equipa dos colões inferiores, no meio antes que antecede um jogo da Liga dos Campeões, pode levar a algum relaxamento dos jogadores? Eu espero que não. É isso que cabe também. Isso faz parte do trabalho, da preparação do jogo. Os jogadores estão muito comprometidos. Eu acho que a cada dia que passa, mesmo os jogadores novos, os que entraram e que inicialmente poderiam ter alguma dificuldade, eu acho que já vão encaixando a forma exigente que nós diariamente estamos aqui. O trabalho que é feito com muita seriedade, independentemente do adversário que vamos defrontar. Nós temos que olhar muito para aquilo que nós somos, para aquilo que é a nossa história, para aquilo que é o clube que representamos. E isso por si só já é sinónimo desse rigor, dessa exigência, desse trabalho sempre sério, independentemente do adversário. Eu acho que isso não vai acontecer, porque nós estamos conscientes das dificuldades que poderemos encontrar se não tivermos ao nosso nível habitual. Sérgio, boa tarde, Marco LRTP. Perguntava-lhe, e pegando aqui um bocadinho ainda na questão do casaca, e o Sérgio já referiu que estas 2 semanas foram importantes para trabalhar com alguns jogadores, para melhorar o processo, assim poderemos dizer. De alguma forma, o facto de ter depois um jogo da Liga dos Campeões, o facto dos jogadores virem das seleções, o facto de muitos terem chegado quase em cima da hora, faz o Sérgio pensar em fazer muitas alterações, poucas alterações, para um jogo que é diferente? Qualquer das formas. Eu acho que não tem muito a ver com isso. Vocês já perceberam que o treino é que dita quem é que eu utilizo.
Poderá haver uma outra exceção, mas uma exceção estou a falar que é um jogador que pode ser utilizado e que não teve tanto tempo aqui connosco nestas últimas unidades de treino. Mas normalmente eu funciono dessa forma. Há uma preparação que é feita para o jogo e a preparação não é meter uma bola e meter os jogadores a treinar, é trabalhar de acordo com aquilo que nós somos, olhando para aquilo que é o adversário. Ok, e gosto de utilizar os jogadores que estão dentro dessa preparação. Depois, se isso tem a ver com algumas mexidas, provavelmente terá, mas não por alguma falta de respeito pelo adversário ou pela prova, mas porque a preparação foi feita desta forma. E não a pensar também no jogo de terça-feira em França. Isso não tenho a menor dúvida, porque eu não entro nisso. Porque quem faz as coisas dessa forma normalmente acaba por se dar mal nos dois jogos. E eu não estou para aí virado, como costuma dizer. Sim, nós estamos atentos a isso. Alguns tiveram viagens mais longas, há uns que foram mais utilizados do que outros, e nós estamos obviamente atentos a tudo isso. Recebemos também tudo aquilo que são os registros dos jogadores, não só nos treinos, ou não só nos jogos, como nos treinos também, e percebemos qual é o estado e o trabalho que se faz nas diferentes seleções. Por isso nós estamos bem documentados a esse nível. Percebemos que alguns também chegaram ainda ontem à tarde, e o Mbemba, por exemplo, à noite, e tem em conta, ou tem peso, por vezes nem tanto aquilo que é o jogo que fizeram na seleção, ou os jogos, neste caso, que fizeram na seleção, mas sim, por exemplo, essa viagem super cansativa, às vezes mais de um dia a viajar, não é? Mas isso tudo entra na balança naquilo que é o próximo jogo, seja contra o Fabril, seja contra o Marselha, seja contra uma equipa do Campeonato Nacional, ou seja, da Primeira Liga. Bom dia, Sérgio. Pedro Monteiro, TV. Tenho também depois mais duas questões. Mais duas? São três? Estou em representação também do colegas da SIC. Ok. Mas vou começar pela minha. Já disse que queria evitar surpresas, as tais habituais surpresas na taça. Pergunto se alertou especialmente os seus jogadores para essa situação e o que é que conhece do Fabril e que tipo de dificuldades espera encontrar. Nós fizemos, ou seja, a nossa preparação, como eu disse há bocado, a preparação do jogo, temos claramente que conhecer o adversário, e conhecemos que é um adversário que normalmente, em termos daquilo que é a sua estrutura, joga num 4-4-2, pode jogar ali com o João Araújo atrás do avançado, o Jacqueline Sousa, e ser mais, muitas vezes, um 4-2-3-1 ou um 4-3-3 do que um 4-4-2. Nós estamos atentos a essas nuances, essas variantes da equipa adversária, pelo respeito que merece o Fabril, pela sua história também. Não se esqueçam que, penso que foi em 1966, não foi, que a CUF, na altura, desceu, e onde eram jogos extremamente difíceis. Eu penso que o Fogo Porto tem 12 vitórias e 11 derrotas, 4 empates, qualquer coisa assim do género. Eram jogos extremamente competitivos no Barreiro. Ou seja, nós sabemos também da história, não é que vamos defrontar um adversário. O adversário torna-se mais frágil ou menos frágil, dependendo daquilo que nós fizermos, porque somos claramente favoritos para este jogo. Mas sempre com o máximo respeito, percebendo algumas das fragilidades do adversário, trabalhando todos os momentos, e estamos a falar não só desses momentos em jogo, dos 4 mais 1, que são os esquemas táticos, também foram trabalhados em função do adversário que vamos ter pela frente, da forma como defendem, da forma como atacam esses mesmos momentos. Por isso, esse respeito, eu acho que essa pergunta é interessante no sentido de se alertei os jogadores para essas surpresas, que muitos não são conhecedores daquilo que é, se calhar, esta situação da Taça de Portugal e defrontar, no fundo, adversários de escalão inferior. Mas eu acho que pela seriedade da preparação do jogo, eles percebem que vai ser um jogo onde temos que estar ao nosso melhor nível. Outra questão é do colega da SIC, do Miguel Torrão. Há pouco já falou de que foi bom no sentido de trabalhar com os jogadores que têm menos tempo para perceber, e sobretudo os que chegaram agora ao clube ou mais recentemente, para trabalhar melhor as ideias. Em concretamente em relação ao Filipe Anderson, que tem um jogador que veio rotulado de craque, mas que tem tido muito pouca utilização. Em concreto, é a opção para si? Que trabalho tem feito com ele? Como é que ele tem correspondido? Eu não gosto muito de individualizar, sinceramente, vocês já me conhecem, mas o Filipe Anderson tem trabalhado bem, muito bem. Eu acho que naquilo que é o treino não há absolutamente nada a dizer. Estas 2 semanas foram importantes para esses jogadores, onde se inclui também o Filipe.
E agora depende dele, daquilo que é a capacidade dele de meter no treino aquilo que eu quero para que depois isso possa ser visível também no jogo. Claro, conto com ele, claro que sim. A outra questão da CMTV tem que ver com a falada, provável chegada do Hulk ao Porto em janeiro. A pergunta é se o Sérgio Conceição aprova o eventual regresso do Hulk ao Futebol Clube do Porto e, se isso acontecer, se admite perder o Marega também no mercado de janeiro. O Hulk não é opção para o Fabril, o Marega é opção para o Fabril. Ficamos já ali com o Rui Sousa, que está mais próximo do microfone. Sérgio, boa tarde. O Futebol Porto entra em ação amanhã na Taça de Portugal. Neste ciclo competitivo vai ter também a Taça da Liga. Vai ter a decisão da Liga dos Campeões. Olha, vocês devem ter alguma ligação ao balneário, não? Rui, você é desconfiado. Rui, tal, pois, Record, pois, já estou a perceber. Não tem ligação nenhuma, bem não? Lá, Não, nada. Não é que eu tive esse discurso com os jogadores, por acaso? Ai, foi, pronto. Foi. Então, Foi o quê? São 11 jogos até ao fim de dezembro, onde muitos jogos são decisivos. A nossa passagem aos oitavos na Liga dos Campeões, o ser eliminado da Taça de Portugal ou não, há a Taça da Liga também pelo meio, temos que colar lá aquilo que é o primeiro classificado, temos que rapidamente no campeonato voltar a ganhar de uma forma regular o que não tem acontecido, quer dizer, isso foi falado, sim. É falado, nós alertamos, hoje tive o grupo todo à disposição, tivemos a falar um bocadinho e foi dentro dessa mensagem que esse alerta que nós demos no fundo, e agora entrar naquilo que é o jogo a jogo, que eu sei que é um chavão no futebol, mas é mesmo assim, e agora focarmos naquilo que é o Fabril e esta viagem em Lisboa que temos que fazer. É um ciclo competitivo muito mais exigente nesse jogo anterior. Pela densidade de jogos. Não percebi, Rui, a última parte. A partir do momento em que há tolerância zero, não é? São provas a eliminar, algumas delas. É a vida, das equipas, mas não é só de Futebol Clube Porto, das outras também, nas diferentes competições. Estamos cá para a luta. Paulo. Sérgio, boa tarde. Olá, Paulo. É capaz de me dizer se vai contar com o Pep já para a Champions ou ainda está mais demorado? Não sabemos, é uma lesão muito chata. Como eu sou, às vezes. Desculpa a brincadeira, mas é uma lesão chata. Não vai estar para este jogo e dificilmente estará também para o Marselha. Mas, atenção, dificilmente não quer dizer que não possa estar. Mas isto é uma lesão muito, muito difícil e que o departamento médico saberá com certeza e explicará de uma forma muito mais técnica do que eu. Arnaldo. Mister, Arnaldo Martins, Claro. Bom dia. Já percebi que o Fabril foi muito bem estudado. Consegue arriscar um 11 do Fabril? Quer dizer, eu consigo. Agora posso aqui é cair porque nós não sabemos ainda, porque há vários... penso que o Fabril vai ser feito estado também, não sabemos quem é que está disponível ou não para o jogo, mas podia-lhe arriscar um 11, se o quisesse saber. Quer saber agora? Há muitas dúvidas. Mas posso arriscar no Miranda de certeza no meio campo, o Longo na esquerda, já lhe falei os dois da frente, pode ser também o Diogo no lugar do João Araújo atrás do ponta, mas há muitas dúvidas e nós temos os jogos que eles fizeram, a equipa mais utilizada e uma provável mudança a pensar naquilo que possam fazer contra nós. Por isso ia lhe dizer aqui 20 nomes, se calhar. Fechamos ali. Última questão. Sérgio, bom dia. Ricardo Castro, Mais Futebol. Pegando precisamente no enquadramento do Fabril no futebol. Provável o Edi também na frente. Sérgio, pegando no enquadramento do Fabril no futebol português, é uma equipa do Campeonato de Portugal, um campeonato onde muitas vezes as equipas, uma parte significativa das equipas treina à noite, depois de muitos dos seus jogadores terem outros trabalhos durante o dia. O que é que o Sérgio pensa deste campeonato no panorama do futebol português, até tendo em conta que muitos valores nos últimos anos saltaram para a Primeira Liga e também, se à semelhança de acompanhar os seus adversários na Primeira Liga, nas competições europeias, também acompanha o
É muito interessante essa pergunta. Eu acompanho, já disse, sou um admirador, confesso, não só das distritais. Na zona de Coimbra, quando estou em Coimbra, varro tudo o que eu posso ver, vou ao estádio e vou mesmo para beber a minha minizinha no café, lá ao lado dos campos, normalmente. E o Campeonato de Portugal também o sigo, até porque tenho um filho a jogar no Estrela Amadora e tenho todo o gosto em seguir. Eu acho que há muita qualidade, e muitas das vezes essa falta de oportunidade que têm, aproveitam exatamente estes jogos para demonstrar um pouco daquilo que é a sua qualidade, o seu talento. E eu acredito que há muitos jogadores nas divisões secundárias que podem, de um momento ao outro, dar um salto, porque eu lembro-me na minha altura que nós tínhamos que, quando saíamos dos júniores, ir chamar rodar noutras equipas. Eu nunca mais me esqueço da minha situação, porque foi uma situação incrível, onde eu estive no Penafiel quase a descer de divisão, no primeiro ano. No segundo estive no Lessa, onde fomos campeões nacionais, e no terceiro estava na Primeira Liga, no Felgueiras, e onde no ano seguinte estava no Porto. 2 anos depois, isto estamos a falar, parece que foi muito tempo, mas não é, 2 anos depois estava em Itália, né? Se calhar a equipa mais cara do mundo na altura. Eu acho que, e se me vissem há 3 ou 4 anos atrás, estava no Penafiel, não desci de divisão, para a segunda B na altura, eu estava na segunda de honra, para a segunda B. Ou seja, eu acho que a qualidade é preciso, é aposta nesses jovens dessas divisões secundárias. E sinceramente, eu não tenho nada contra jogadores vindos de fora, até porque eu fui imigrante durante muitos anos. Eu gosto que os jogadores venham para o nosso campeonato e que sejam mais-valias. O que eu não gosto muitas vezes é que hajam muita gente não do nosso país, não sabendo que eu sou aberto e não quero entrar em nenhuma tipo de polémica, senão é mais polémica, de tantos jovens portugueses que sinceramente têm talento, têm qualidade. Vocês veem as seleções jovens a jogar e é incrível a qualidade e o talento dos nossos jovens. Ok. Tá? Termina assim a conferência de imprensa de Sérgio